Estamos entrando aqui ao vivo, mais uma conversa interessante nesse final de tarde de Salvador, que não para de chover, chove muito na nossa terra. Vendo aqui já vários amigos acenando, Georgina, PCdoB Salvador, Sandoval, meu amigo ciclista, Cristiane Amado, vou responder aqui o aceno dela, que beleza. Sandoval pergunta como está. Tô bem, meu amigo. Já veio Alfaia. Deixa eu ver se ele pediu para entrar. Vai pedir para entrar, Alfaia? Ou então eu vou lhe convidar. Vou lhe convidar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Já convidei. Fábio Pires, tudo bom, Fábio? Beto Meira, meu amigo Beto, irmão de Creuza Meira, irmão de Caires também, nosso saudoso Caires. Beto Meira de Dom Basílio, perto da minha terra, do mar. Ô, Alfaia, como é que tá você, meu amigo? Tudo beleza? Eu vou bem, você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo um pouco baixinho aí, puder aumentar mais, será que é o meu? Deixa eu ver aqui. Veja aí, veja aí. Agora melhorou um pouquinho. Tá ouvindo bem aí? Ouço muito bem. Você me ouve bem? Vocês me ouvem? Agora sim, agora tá Pronto, beleza. então, Você tá vendo que eu beleza. tô com uma camisa de São João, né, velho? Eu tô vendo aí quadriculada, meio do Grêmio, né? Azul, branca e preta. É, rapaz. Vem cá, pergunte aí a Gilmária, a conversa aqui no Instagram pode ser com a câmera deitada ou é melhor assim, sempre na vertical? Na vertical. Na vertical? Tá Na bom, vertical é melhor. Eu só vou pedir, que eu tá bom. esqueci de pedir a Gilmara, eu não consegui falar com a Mariana naquela hora, para ela gravar aí, viu, Mariana, Gilmara? Gravar essa conversa aí depois. Mas, Alfaia, Diga. o dia hoje tá animado, viu? Ah, é? Por O quê? dia hoje, desde manhãzinha, falei, Ave Maria. Ah, o negócio é que Queiroz apareceu. É, até que enfim o Queiroz apareceu a Margarida, E prenderam o o cara Queiroz, tava, vão atrás. o cara tava no lugar fácil, 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 né? Tava fácil demais, rapaz. Ali até eu, que nunca fui detetive, eu descobri onde é que o cara tava. Na casa do Pô, o cara advogado tava dele. na casa do advogado. Era advogado, rapaz. Poxa, E advogado de bandido. Então, se fosse um advogado assim, insuspeito, né? Até vai lá, pô, o cara se escondeu na casa de um advogado que é uma sumidade, que mora lá nos Jardins, em São Paulo. Ainda vai lá, mas, pô, o cara é um advogado de bandido, o cara é conhecido pela é, bandidagem no Rio de Janeiro, com uma casa lá em Itatiaia, que não é nem uma casa daquelas de luxo, de condomínio e tal. E o cara tava lá, assim, porra, o dia hoje tá quente, viu? O dia hoje tá quente. hoje o dia tá Minha mãe, bom, é minha um dia mãe bom. sempre, minha mãe sempre me dizia para não rir da desgraça dos outros, mas hoje eu dei risada, viu? E agora, o final da tarde, ficou completo, né, rapaz? Para fechar o dia, essa história Pois do é. Traub aí. E nossa Sim, conversa principal eu tô a meia hora desligado. Ele foi demitido agora de tarde? Foi exonerado? está sendo anunciado para tudo quanto é lugar que já está demitido. Já tá E parece que demitido, vai né? para o Banco Mundial. Para o Banco Porra! Mundial. Banco Mundial. Ave Maria. Coitado da turma do Banco Mundial, viu, velho? Diz que lá só tem gente ruim, mas negócio do Ventralb não tem não. Vai ganhar o prêmio lá dentro, viu? Agora lá tem gente ruim preparada intelectualmente, que lá não tem besta. Não, lá Não, não tem. Não, lá não tem lá, ignorante, não. lá é gente ruim, mas é a nata. É É gente a que pensa. nata. Lá não tem ninguém Agora, dizendo que a Terra é plana, não, viu? não, não, de jeito nenhum. Se na primeira reunião ele disser que a Terra é plana, neguinho corta o jetão dele. Não tem Rapaz, assim mesmo. mas, rapaz, quero agradecer aqui Diga. sua presença, meu amigo. Você Certo. mora no coração da gente. Sempre, Obrigado. todos os meus amigos tratam você com muito carinho. Esse nosso bate-papo aqui estava sendo muito esperado. Professores, amigos, contemporâneos seus de faculdade, né, dizendo que iriam passar aqui. Daqui a pouco está entrando todo mundo aí para assistir aqui essa nossa conversa. São conversas assim que eu
no geral, vai conversar sobre o quê? É uma conversa que é para a gente entender esse mundo que estamos vivendo. Tem hora que a gente olha para o mundo, parece estar de cabeça para baixo. Tem hora que É isso parece estar mesmo. pegando fogo. Aparece um cara dizendo que a Terra é plana. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo? Aí é demais. Vamos conversar para ver se a gente chega aqui a alguma conclusão. E aí, esse bate-papo nosso sobre cultura no dia de hoje, acho que veio a calhar com esse desfecho que está tendo aí. Não tem desfecho ainda que não sabe quem é que vai para o lugar do cara, né? Então, não é nem motivo ainda para comemorar, não. É, porque os dois que estão sendo especulados aí também não são flor que se cheirem. Puta, É, rapaz. só tem Mas alternativa ruim. só tem alternativa ruim. Mas a nossa conversa aqui sobre cultura, eu acho que veio bem a calhar nesse dia de hoje e é um tema importante para nós. E você é uma pessoa capacitada para falar sobre isso, né? Toda a sua trajetória política foi sempre construída fazendo uma abordagem dessas temáticas relacionadas à cultura, à luta de ideias, às formulações, né, da esquerda sobre os projetos, né, da classe trabalhadora, projeto de sociedade. Você foi presidente da UNE, eu era menininho, mas eu lembro que você foi presidente da UNE, entendeu? Foi o segundo, parece, presidente depois da retomada, foi o terceiro, uma coisa assim, depois da reconstrução da UNE. Né? Fizemos uma campanha de rua Javier Brasileiro, você lembra dessa época? Então, a gente vem daí e foi vereador em Salvador, e um dos vereadores mais brilhantes assim, em tratar das questões relacionadas às cidades, né? As políticas urbanas, urbanismo, qualidade de vida nas cidades, propriedade da terra e assim por diante. Você é dessa safra aí de Zezé Ribeiro e dessa turma toda que passou ali pela Câmara, Daniel Almeida, que deu grandes contribuições ali dentro. Depois foi deputado estadual, vários mandatos, não sei quantos foi exatamente, sei que foram muitos mandatos, e também uma passagem muito Fomos brilhante quatro na mandatos. quatro Eu, mandatos, né? 4 mandatos e ele 3 mandatos. Na verdade, 3 mandatos e meio, porque teve um mandato que Daniel ficou na suplência e ele entrou no meio. Ah, beleza. Então é isso. Mas foram E quatro agora, mandatos. além dessa sua militância política, né, como eu ia dizendo, você tem também essa militância cultural e não consegue separar uma da outra, né? São os dois lados aí da mesma moeda. E hoje você é secretário nacional de cultura do PCdoB. Já de algum tempo você é o Isso. secretário nacional de cultura. Isso é muito importante. O PCdoB ocupou alguns espaços, né? É, na, na cena política e cultural do país, no governo Uhum. Lula, no governo Dilma. Então, você é a pessoa certa para a gente bater esse papo hoje, certo? A gente viu que, desde o golpe contra Dilma, a cultura entrou na linha de tiro, né, dos conservadores, da direita, né, dos fascistas. Com a vitória de Bolsonaro, piorou mais ainda, acabar. Botei esse telefone aqui na soneca, mas ele resiste, não quer dormir e fica atendendo. As pessoas ligam e tal, mas vamos nessa. Não vou arriscar te botar na soneca de novo, não. De repente ele não volta mais, pega um sono profundo e já era. Eu nem Mas sei como é que faz. Bota na soneca como? Não bota no modo avião, não, né? não. Parece que no modo avião ele não consegue É, o conectar com a sinal. internet. E no modo soneca, sim. Mas eu já Ah, botei certo. aqui. Sim, mas como eu ia dizendo o Vamos seguinte, lá. o que está acontecendo? Para compreender esse mundo todo, vamos começar compreendendo pela cultura. O que está acontecendo com a cultura? Porque a cultura entrou na linha de tiro, literalmente, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro. É, acabaram, como eu já disse, com o Ministério da Cultura, estão querendo acabar com os programas de incentivo à cultura no nosso país. Aí apareceu um cara lá que ocupava a Secretaria Nacional de Cultura, né, com um discurso claramente fascista, foi demitido. Aí vem a outra moça que entrou lá, também não disse para que veio. Né, e agora nós estamos nesse processo agora de pandemia também, uma dificuldade muito grande de articulação. Né? E eu sei que o fato é o seguinte, a cultura sempre foi algo importante na vida de um povo
e agora está mostrando isso com muito mais força, né? Porque a cultura, a conversa sobre a cultura entrou nas casas dos brasileiros, né? Devido ao impacto que vem tendo essas investidas aí. Então, queria começar, inclusive, não sei se tem um link, mas eu acredito que tenha. Você concluiu o mestrado já de algum tempo nessa área cultural também, na Universidade Federal, né, na Faculdade de Sim, Arquitetura. Né? Então, fazer o link aí para a gente. E, de tá. antemão, lhe agradecer aqui pela sua presença e a nossa participação. Muito obrigado, mais uma vez. Boa tarde, boa noite. Nesse final de dia que a gente está dando risada e tem gente dando chilique. Bom, boa tarde, meu amigo e companheiro de luta e amigo mesmo, Everaldo, toda a sua equipe, a Gilmara, que é essa competente jornalista assessora que você tem, aos demais companheiros que te acompanham agora nessa sua preparação para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, onde eu e Daniel já estivemos por 4 mandatos e onde o PCdoB tem uma trajetória assim, de contribuição para a cidade de Salvador, para a maioria da cidade de Salvador, de maneira muito efetiva, né? Daniel Almeida e eu, antes de nós dois, Lides da Mata, Ney Campelo, Jane Vasconcelos, depois de nós dois, você, Oliveira, Aladilce, Olívia, Hélio, né? Enfim, foram 5 ou 6 companheiros que vieram e companheiras que vieram depois, né? Então é muito bom que você esteja levantando isso, até porque Salvador é uma cidade que tem uma potência cultural muito importante e reconhecida por todo mundo. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, a nossa casa, interessante do que começar por essa sua pergunta mesmo, né? O que é que Uhum. está vendo para a cultura brasileira? Então, eu acho assim que para a gente entender isso, eu volto a uma coisa que é assim uma espécie de uma máxima do pensamento marxista, sobre com o qual eu me identifico, você também se identifica, muita gente se identifica, ou conhece, ou respeita, ou tem curiosidade, etc. e tal. Então, assim, a cultura, como tem um pensador inglês que é da sua área da literatura, é professor de literatura, você que fez mestrado em literatura, o nome dele é Terry Eagleton. Ele é vivo, é um Igor. senhor Eagleton, é um professor de literatura lá em Londres. Ele é da corrente marxista e tal. E ele diz uma coisa seguinte: a cultura é, antes de tudo, uma arena de disputa. Né? Então, aí, George Wilton entrou. George Wilton é quem é mais apaixonado por esse pensador inglês aí, o Terry Eagleton. Então, Isso. Terry Eagleton, para ser mais claro, ele diz o seguinte: ele diz que a cultura é um terreno de disputa, é uma arena de disputa, é um espaço de disputa. Se você observar direito, Marx já tinha dito isso lá atrás, em outras palavras. Então, o que é que isso significa? Não é uma fuga à resposta. É para entender e para poder responder melhor a sua pergunta. Que é o seguinte: a cultura de um lugar, a cultura de um país, se você for observar direito, são várias culturas. Né? Então, se você diz assim, a cultura do Brasil é a cultura de Bolsonaro, a cultura que ele gosta, a cultura que ele incentiva. Né? Ele gosta de Regina Duarte, ele gosta de Gustavo Lima, em termos de música, em termos de representação, de, de atriz, né, de ator, né, de novela, de televisão, de cinema, né? Gosta desse tipo de música sertaneja, né? Não fala de outro tipo de música sertaneja. Nunca vi Bolsonaro falar de Luiz Gonzaga, né? Mas ele fala dessas outras coisas que eles gostam, né? O tipo de gastronomia que ele gosta de consumir é parte da cultura. Então, digamos assim, uma pessoa como o Bolsonaro, por mais estúpida que seja, é portadora e é defensora e é veiculadora de uma determinada ou de determinadas formas de cultura. Já Everaldo Augusto, Javier, muitos dos que estão nos ouvindo aqui, agora entrou Marcelo Augusto, que é um grande ator aqui do nosso estado, nós nos identificamos e nós somos portadores, e nós viabilizamos, nós veiculamos outras formas e produzimos outras formas de cultura. Então, o que nós chamamos de a cultura do Brasil, a cultura dos Estados Unidos, a cultura da França, a cultura da Nigéria, é um monte de culturas, de manifestações culturais
que ora se aproximam e se fundem, ora entram em conflito e se separam, outra, em um determinado momento, uma derrota a outra, em outros momentos elas se fundem e criam terceiras, quartas culturas estéticas, etc. e tal. Então, cada país tem o seu processo cultural. E no Brasil, o que nós estamos vivendo agora com a vitória desse agrupamento conservador das elites brasileiras, da parcela pior das elites brasileiras, é de que é um comportamento de tentar neutralizar as formas culturais mais críticas em relação ao sistema, sejam elas as formas artísticas, no teatro, no cinema, na música, né, na poesia, na literatura, na prosa, né, na fotografia, na charge. Eles estão processando vários chargistas, aí Aroeira e outros chargistas estão sendo perseguidos através de processos na justiça por causa de Bolsonaro e tal. Então você tem esse tipo de manifestação artística, crítica, que incomoda. Como incomoda também, em potencial, uma parte da produção da universidade. Então eles dizem que o Eitraub, o que demitido agora, disse anteontem que as pessoas que quisessem estudar filosofia, história, que mais, geografia, ele diz mais alguma coisa, psicologia, que deviam procurar uma faculdade particular, que a universidade pública, num lugar tão carente como o Brasil, segundo ele, precisava investir em cursos que fossem vinculados à produção. Então, ele cria um distanciamento entre a produção de bens materiais, quer dizer, agricultura, feijão, laranja, mandioca, cana-de-açúcar, a produção de bens materiais que a gente consome, que a gente come, e a produção de bens como, por exemplo, o livro que está apoiando aqui meu celular com quem eu estou conversando agora, né? Ou a fabricação do óculos, ou a fabricação do fone de ouvido, ou do relógio, ou da camisa. Então, para ele, a universidade tem que estar vinculada à produção, não à reflexão, e muito menos a uma reflexão crítica, crítica da sociedade, crítica do sistema, crítica daquilo que nós estamos como sociedade produzindo e não conseguimos ainda superar, e etc. E tal. Então, ele não quer isso. Então, ele é a favor de uma universidade em que a cultura crítica seja substituída pela cultura produtivista, né? Pela apologia da produção. A produção pela produção. A produção da riqueza, que gera emprego, que gera um tipo de emprego, evidentemente, que gera um tipo de economia, evidentemente. Mas não existe sociedade desenvolvida em que o desenvolvimento, inclusive universitário, e o desenvolvimento material, o conhecimento da física, o conhecimento da engenharia, conhecimento na arquitetura, muito menos, porque a arquitetura é uma mistura de técnica com arte, mas na engenharia mecânica, na civil, na física, na química, em qualquer outra área do conhecimento chamada das ciências exatas, não há desenvolvimento se não houver também, por exemplo, no mínimo, filosofia e história. Não existe isso. Em lugar nenhum do mundo aconteceu isso. Nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem no Japão, nem em nenhum país africano, nem em nenhum país outro sul-americano, nem em lugar nenhum do mundo. As ciências exatas, elas correm completamente à parte, em paralelo das outras áreas do conhecimento da universidade. Então, eles querem impor um modelo que é um verdadeiro amontoado de posturas ignorantes, né? Inconsequentes, que negam, inclusive, isso que eles mesmos estão dizendo, porque, ao mesmo tempo, eles cortam dinheiro da ciência, cortam dinheiro da física, do que se chama de ciência, porque também existem ciências humanas, a sociologia e etc., né? A economia. Então, eles cortam dinheiro da física, da química, das engenharias. Nós estamos vivendo um processo de sucateamento do sistema público de cultura e de educação e de ciência, porque isso, nesse momento atual, não é interessante para o modelo, para o padrão econômico que eles querem impor ao país. Eles querem impor um modelo que implica em importação de conhecimento. O que importa agora é lucro rápido, vender o patrimônio público para as grandes empresas brasileiras, mas especialmente o capital estrangeiro, né? Usar a tecnologia que vem desses centros, que entram com capital para comprar esses ativos, né? Seja para financiar, seja para administrar aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, pedágios, que é a área de serviço,
seja para comprar indústrias propriamente ditas, seja para investir em logística em infraestrutura como são, por exemplo, como é a produção de energia elétrica, como é a administração desses sistemas todos de escoamento de mercadorias que eu falei, de portos e de ferrovias, etc. e tal. Então você tem um modelo que a curto prazo pode prescindir de conhecimento autônomo mesmo, porque pode funcionar à base do conhecimento que já se usa em outros lugares. A curto prazo, isso pode dar certo, entre aspas, para os negócios, mas isso não dá certo, nunca vai dar certo para um projeto de construção de uma sociedade justa, o que tenda à igualdade, ou que busque justiça, ou que busque democracia, ou que busque se relacionar com outros países em pé de igualdade, ou pelo menos se aproximando de uma relação de igualdade, já que o mundo é tão desigual, e o mundo não vai ser igual a curto prazo, mas que ele entre no processo em que essa igualdade vá sendo construída aos poucos. É o que nos importa agora, né? Já que a gente sabe que as coisas não vão assim automaticamente em curto espaço de tempo se transformar qualitativamente. Então, eles investiram, para encerrar a sua primeira pergunta, contra o Ministério da Cultura, eles acabaram com o Ministério da Cultura, que é um retrocesso abissal. Quer dizer, eles pegaram o Ministério da Cultura, jogaram no Ministério da Cidadania e depois já botaram na Secretaria do Ministério do Turismo, que é tudo o que a cultura não quer. Porque, em tese, é muito melhor estar vinculado como segmento da cultura à área de direitos humanos se fosse dignamente dirigida como a área de direitos humanos, o que não é com a ministra Damares, é uma engodo, é uma mentira, é uma atitude absurda essa, do que estar presa ao turismo. Por que razão? Porque há uma contestação grande na área das artes, da cultura, que a gente não pode estar vinculado apenas à indústria do entretenimento, da atração turística, que em geral que o turismo requer. Quer dizer, o turismo se mobiliza mais, não é só, mas ele se mobiliza muito, a massa de turistas que circula pelo mundo afora, atrás de entretenimento, de passatempo. As pessoas estão de férias, estão querendo descansar a cabeça, não vão atrás de problema, vão atrás de diversão, né? Vão atrás de praia, de boa comida, de ver uma arquitetura bonita, de ver uma manifestação popular bonita e tal. Isso é aqui em todo lugar do planeta Terra. Então, a cultura tem que ter uma relação forte com o turismo, mas ela não pode ser, como política de Estado, subordinada à política do turismo. Ela tem que estar articulada, mas não subordinada. São duas coisas diferentes, né? Tem gente que pensa que não deve nem sequer se vincular, que cultura não tem nada a ver com turismo. É uma visão também romântica, equivocada da cultura, né? Muita gente vive de se apresentar para os que vêm de fora, quer dizer, alguém vai até o Pelourinho para ver o balé folclórico da Bahia, que mostra as danças populares baianas. Quer dizer, os paulistas não conhecem o maculelê, a figura vai até o Pelourinho e vai assistir um balé folclórico da Bahia para mostrar o que é o maculelê. Então, como é que não tem relação? Claro que tem relação. Só que a cultura é muito mais complexa, a cultura é muito mais larga, a cultura é muito mais extensa. A cultura é um universo que vai do artesanato, que você conhece bem, porque você foi chefe de gabinete da CETRE, e Newton Vasconcelos, que está aí também nos vendo aqui, Jorge Will também, deve ter mais gente aqui da CETRE. Quer dizer, CETRE, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Então a CETRE cuida, entre outras coisas, cuida do artesanato. E você sabe o que é o artesanato? Você tem aquele artesão lá de Maracujipinho, que faz uma obra belíssima, que vende muitas vezes a obra para alguém que passa por ali, por um intermediário, compra, digamos, uma obra por R$ 40. E é vendida lá nas lojas de decoração da Oscar Rua, da Avenida Oscar Freire, em São Paulo. A mesma peça é vendida por 600. Ele sai daqui de Maracujipinho por 40 e é vendida numa loja na Vila Madalena, ou na Oscar Freire, ou em qualquer outra rua de concentração assim, de lojas de decoração em São Paulo, onde há muitas e são caras, por 600, 800, R$ 900. Então, o nosso artesão fica dependendo dessa intermediação, que é muito exploradora, que é muito danosa aos seus interesses. E tem aquele que está em pior condição ainda, que é aquele artesão que fica vendendo a sua produção na feira hippie de sábado, ou na beira de uma estrada de uma BR, vendendo lá uma figura de madeira ou de argila. Então, nós temos
A cultura é isso. Mas também é, por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo é a maior central de produção de bens simbólicos da América Latina. Eles se propuseram a isso. Eles fizeram investimento de 200 milhões de reais num novo Projac, que é aquele negócio famoso que eles têm lá, que é um lugar onde se rodam as telenovelas, os seriados, etc. e tal, que é um grande centro de produção audiovisual, de cinema, né? E ele já era o maior da América do Sul, mas com esses investimentos que eles fizeram no ano passado, o tal do Marinho, que é o diretor-presidente da Rede Globo, do Grupo Globo, disse que com isso a Rede Globo se dispunha, se lançava para ser a principal produtora de bens culturais da América Latina. Em outras palavras, eles entram para disputar com a outra rede poderosíssima da América Latina, que é a Televisa, que é mexicana. Então, são as duas gigantes de produção de bens estéticos no nosso ambiente latino-americano. Então, a cultura brasileira é do artesão, que vende sua pecinha lá, de barro, de madeira, no posto de gasolina, na nossa estrada do interior da Bahia, ou de Pernambuco, ou de Minas Gerais, até a potência capitalista, que é a Rede Globo Televisão, que não é um jornal apenas, é uma grande produtora de, como se diz no jargão intelectual assim, de bem simbólico. Então, o que são esses bens simbólicos? Está aí na cara de todo mundo, quer dizer, é show musical, é novela, é seriado, são reportagens, O, gra nós, você, gravação de música, discos, DVD, etc, etc, etc. não estou achando ótimo aí essa abordagem que você faz sobre a cultura. Você trouxe aí o Terry Eagleton, muito estudado, pelo menos algum tempo atrás, no mestrado de letras do Instituto de Letras da UFBA, né? Pegou grandes polêmicas com esses intelectuais aí da safra de Fernando Henrique Cardoso, muito bom. Essa ideia de campo de disputa, né? Se costuma dizer que o que resultou do contato do homem com a natureza, né, para ele se firmar e viver, o resultado é cultura. Agora, ela se expressa em determinadas linguagens artísticas, né? E uma outra ideia importante que você falou aí, essa ideia de que a razão desses ataques que vem sendo desferido contra a cultura no Brasil, na verdade, é contra um determinado tipo de manifestação cultural. É aquela manifestação cultural, ou que ela seja autêntica, que expresse, portanto, né, todas as formas de vida, de pensar e de refletir do povo, né, ou uma manifestação cultural através de qualquer que seja a linguagem, a literatura, as artes plásticas, a música, né, que tenha um conteúdo contestador, que contesta a ordem vigente, que contesta essa sociedade desigual, né, que contesta a concentração de poder. E como o fascismo ele tem entre as suas premissas, né, a afirmação de um chefe único e não admite contestação de forma nenhuma, a cultura entra nessa aí que a gente está Exatamente. vivendo. E é uma coisa importante quando a gente discute cultura, porque, na verdade, as linguagens artísticas pelas quais as manifestações culturais se dão, elas expressam determinados valores e determinados modos de vida. Então, quando a gente discute isso, sempre lembra, né, do exemplo do cinema americano, né, o grande papel que jogou no século passado e também nesse século para difundir o modo de vida americano, aquele estilo de vida, aquele tipo de sociedade, aqueles valores, né, que eles cultuam ou que pelo menos eles querem divulgar para o resto do mundo e assim por diante. Então, o que, na verdade, quando a gente fala desses ataques à cultura, nós estamos falando de um processo de disputa política e ideológica na sociedade, né? E que isso aí chama a nossa atenção. Como é que a gente vai se articular, portanto? Aqui algumas pessoas entraram aqui falando, entrou aqui um artesão, como é o nome dele? Carlos, salvo engano, Carlos Santos. Entrou aqui também o Antônio Almeida, né? O Carlos Santos disse o seguinte, que a renda do turismo ela é sazonal. O do artesanato, não. Ela é permanente Uhum, e assim por diante. Quem está uhum. aqui também, Alfa, é Ademário Costa, que é o presidente do PCdoB municipal, deu entrada aí, eu percebi aqui.
do Gisele PT. Henrique, que é sua fã, é presidente do PT, PT municipal, né? Gabi Nunes, Emma Alfaia, você conhece essa moça? Lá da Espanha tá ligado em você. Emma Alfaia está aí dentro, está aí participando com a gente. E Ana A Eni- Assis, Ana Assis, quando você falou aí de Salvador, que é um negócio super interessante, porque quando a gente discute a cultura em Salvador, a gente discute a cultura também. Eu lembro que você fez alguns seminários, né? A economia da cultura e a cultura da economia, para chamar a É, atenção, né, desse mercado da indústria criativa, enfim, que expressa, no caso de Salvador, a nossa ancestralidade, nossa forma de viver. E a Ana Assis mandou um recado aqui para a gente da necessidade de, em Salvador, a gente valorizar as manifestações culturais que estão presentes lá nos bairros e que o mercado nem dá visibilidade nem valoriza. E quando dá visibilidade é para se apropriar e transformar em mercadoria para uma pequena parcela da população consumir, né? Então, ela lembrou muito bem, aí ali em Mata Escura tem, aliás, em vários bairros de Salvador, mas ali também eu conheço a Copa MEC, né? E tem ali os cursos de dança, né? De folclore e também de artes plásticas, de artesanato, ali na Mata Escura. É uma coisa importante. Mas é isso, né? Para a gente compreender que esse mundo está de cabeça para baixo, né? E isso é que a gente quer discutir por que, que ele está assim, a partir desse debate sobre a cultura, né? E onde é que a cultura entra nesse processo de disputa de política, já que ela está lá na origem do problema, né? Os cara, o mercado quer padronizar o nosso modo de vida e, portanto, não dá visibilidade nem valoriza as formas mais genuínas de cultura, e quando faz isso é para se apropriar, né? E o poder político, quando uma turma como essa de Bolsonaro toma o poder, quer simplesmente silenciar qualquer forma de manifestação cultural que venha levantar um processo de contestação. E aí, como é que a gente pode reagir nesse processo de disputa? Muito bem. Então, você puxou para uma área muito interessante que eu tinha lhe proposto, que é essa discussão da relação com cultura, com poder político, o Estado, portanto, a administração pública, outros poderes, que não só o poder público, é, mas são também poderes, né? O poder do capital, o poder das empresas, o poder de certas instituições, né? Quer dizer, as universidades são instituições que têm poder, é, os sindicatos são organizações que têm poder, cada uma dessas instituições da sociedade civil com poderes diferentes, com potências diferentes, mas são poderes de pressão ou poderes que também são de pressão e de gestão da própria sociedade, que é o caso do poder público, né, os governos, o Estado e tal. Então, esse aqui é o problema, e acho que é um problema de ordem internacional. Se a gente observar, o discurso de Bolsonaro tem muita identidade em alguns elementos com, por exemplo, com o discurso cultural e político que as forças de direita na Europa estão utilizando, né? Assim como também Donald Trump nos Estados Unidos. Mas não somente ele. Aqui ao redor de nós, vários outros governantes, Pinheira, do Chile, né? Esse fala muito sobre algumas coisas que eu vou comentar aqui. Eles falam, por exemplo, assim, diminuindo, desmoralizando, ou melhor, tentando desmoralizar, por exemplo, a luta que há na sociedade, especialmente por parte das mulheres, mas que é de todos que pretendem mudar a sociedade honestamente, que é a luta pela igualdade entre os gêneros. Então, é interessante como a direita na Itália usou esse discurso, a direita na Espanha usou esse discurso, a direita na Hungria usou esse discurso, Donald Trump nos Estados Unidos usou esse discurso, Bolsonaro aqui usou e usa esse discurso toda hora. Então, assim, é a tentativa de ridicularizar esse pleito, de dizer que isso não tem sentido, de que não é tanto assim, de que, de certa maneira, os problemas que nós temos de violência contra a mulher decorrem de uma falta de entendimento de um verdadeiro papel da mulher, que é o de fato ser a matrona, ser a cuidadora de casa, aquela que cuida dos filhos e também do marido.
que pode ter certas tarefas e funções, mas principalmente terem as funções de retaguarda, de apoio, né, não de comando, e etc. e tal. Então, isso agrada muito às igrejas evangélicas, ou certas igrejas evangélicas, melhor dizendo, né? Já agradou antes a setores da Igreja Católica. Na Europa agrada a certos setores da Igreja Católica. Lá os evangélicos não têm força praticamente alguma. O problema é o confronto com setores ultraconservadores da própria Igreja Católica, que não é o caso no Brasil, onde a Igreja Católica, em geral, tem uma posição progressista em relação à luta pela democracia. Mas todas as igrejas têm problemas ao lidar com uma questão, ao lidar com a mulher, ao lidar com o problema da sexualidade e ao lidar com o problema da relação entre homem e mulher, ou tudo que tem a ver com erotismo, com sexualidade, com sensualidade. Em geral, todas as religiões, sem exceção, daí nenhuma escapa, têm uma postura reativa em relação a tudo que tem a ver com a mulher, não com nós, homens, né? Então, há um problema. Isso é um problema de ordem cultural, isso não é um problema, digamos assim, não, isso é um problema religioso. Né? A religião é a materialização de uma série de ideias vinculadas a concepção determinada X de Deus. Então, isso tudo articulado dá uma religião, que se articula numa estrutura de poder que dá numa igreja. Né? Então, as religiões são muito importantes nas culturas de cada sociedade. Nós não seríamos o que somos sem o cristianismo, sem o catolicismo, sem o candomblé também, que é um dos grandes formadores da nossa identidade cultural, né? Mas também de outras religiões que contribuíram para a nossa formação enquanto país, enquanto nação. A Europa não seria a Europa se não fosse o cristianismo, evidentemente, mas também se não fosse a luta contra o cristianismo. É uma relação dialética, quer dizer, é a imposição que a igreja fez durante séculos sobre o Estado, sobre a sociedade e a reação à própria dominação da própria Igreja Católica. Então, essa relação de conflito entre o que é imposto religiosamente e a contraposição à religião é uma marca cultural importante de uma sociedade que é dinâmica, que ela é viva, que não se deixa prender durante muito tempo a certas coisas, sejam elas vindas do Estado, do governo, sejam elas vindas de igrejas, sejam vindas de outros centros que emanam. Isso ocorreu no socialismo, para não dizer que é uma coisa só voltada para uma crítica nossa aqui. Aconteceu, por exemplo, com a relação da União Soviética com os países que ela dominou depois da Segunda Guerra Mundial, que a relação cultural com certos países que não eram originalmente a Rússia nem os soviéticos, que era o caso da Polônia, que era o caso da Tchecoslováquia, que era o caso da Romênia, são países em que houve gravíssimos conflitos culturais entre os soviéticos e esses países por causa da religião, do maltratamento do direito à liberdade de religião e ao tratamento dos problemas que decorrem das estruturas como igrejas que muitas vezes invadem o terreno da política e ao invadir o terreno da política entram na política. Então, pagam o preço de estarem na política e não estarem recolhidas em aspectos chamados de espirituais. Então, a cultura tem muito a ver com religiosidade até determinado momento. E religiosidade é um elemento construtor, portanto, de uma parte da nossa identidade, de uma boa parte do nosso mundo ocidental e mesmo no mundo africano e etc. E tal. Então, eu acho que o problema da luta cultural só vai se resolver melhor desses conflitos que há no ambiente da cultura de uma sociedade como a brasileira, que já é uma sociedade bastante desenvolvida em alguns aspectos, só se resolve, ou digamos, só tem um bom caminho se o Estado, mais do que a iniciativa privada, tiver um papel importante em vários níveis, em 3 níveis pelo menos. Um no nível e no compromisso da democratização do acesso à informação cultural. A escola pública e a escola privada, quer dizer, as escolas do sistema escolar básico brasileiro, ensino primário, ensino médio, primeiro grau e ensino médio, tem que ser um sistema que permita à criança, permita ao muito jovem, ao adolescente, ter acesso a informações básicas múltiplas. Não só a sua formação, a formação daquilo que é interessante também em outras matrizes culturais. Né? Em Cuba, outro dia estava lendo
um negócio do ministro da Cultura de Cuba, o cara dizendo que em Cuba eles tinham feito a impressão de 500 mil exemplares do Dom Quixote de La Mancha para ser usado no ensino médio. Né? Foi distribuído gratuitamente nas escolas. Lá tudo é gratuito na escola, né? Os livros. Né? Então eu fiquei pensando, porra, eu acho que na Espanha não tem 500 mil exemplares sendo distribuídos de Dom Quixote no ensino médio, que é o país do Dom Quixote, mas em Cuba foi. E Dom Quixote não é uma figura cubana, digamos assim, porque tem a ver com, você sabe disso, quer dizer, com a Idade Média, com o romance de cavalaria, né, de cavalaria, né, como se chamava, né, e tá, 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 tá. O que isso tem a ver exatamente com a cultura, digamos assim, originária e tradicional cubana? Praticamente nada. Mas é importante como referência. Então você tem que ter acesso ao que é nosso, ao que é seu, mas tem que ter acesso ao que é dos outros também. Então, esse é o papel do Estado. E o papel do Estado é ser um bom intermediador dessa relação. Essa relação não pode ficar só na mão do mercado. Não pode ficar só na mão das grandes empresas de cinema dos Estados Unidos. Não pode ficar só na mão dos interesses das grandes editoras. Não pode ficar somente na mão das grandes gravadoras de música, porque essas entidades, essas instituições, essas empresas, esse mercado, essa parte do mercado, ele só funciona se vender e se para ele tiver muito lucro. Se for der muito lucro, empaturrar o Brasil de filmes nos cinemas de shopping center de todo o Brasil, de cinema americano, de Batman, de Super-Homem, de Homem de Ferro, etc. e tal, vai entupir. Se o Brasil tem 2.800 cinemas, mais ou menos, em todos os 27 estados. Teve épocas que, por exemplo, o Homem de Ferro, que foi o Homem de Ferro 4, me lembro que foi dito assim, o Brasil tem 2.780 cinemas, por exemplo. Só o Homem de Ferro, quando foi lançado, nas 3 primeiras semanas do seu lançamento, ocupou 1.900 salas de aula. Perdão, 1.900 salas de cinema. Né? Então você tem 60% dos cinemas brasileiros ocupados, e não pelo cinema norte-americano. Você tem 60% das salas brasileiras ocupadas por um filme do cinema norte-americano. Não, são 30 filmes dos Estados Unidos. Tem um bocado de coisa ruim, tem um bocado de coisa interessante, tem coisas ótimas. Pronto, são 30 filmes que ocupam 1.600, 1.800 cinemas. Não. Um filme ocupou 1.900 salas das 2.800 que o Brasil inteiro tem, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Então, essa deformação, como é que a gente sai dessa deformação? Só tem um caminho. É pela intervenção pública, é pela intervenção do Estado, moldando o próprio mercado, disciplinando o mercado, estabelecendo espaço. Eu sou a favor, o meu partido ainda não se manifestou como partido sobre isso, mas acho que vai se manifestar. Nós devemos ter cotas como a França tem. A França não deixa os Estados Unidos tomar o mercado cultural francês. Se trata de um Estado capitalista central, ex-potência colonial, de certa maneira até agora colonialista, como é a França, que tem aqui em cima de nós a Guiana, que ainda é território deles, tem várias ilhas no Pacífico que são território francês, quer dizer, eles ainda são uma potência colonial, a França, e os Estados Unidos, que é uma potência imperialista do mundo. Então você tem uma potência capitalista contra outra potência capitalista. Essa potência capitalista, que é a França, não permite que os Estados Unidos entre e tome o mercado audiovisual francês. Eles têm cotas. Cota para música nas rádios, para música francesa. Cota nas editoras francesas de autores e autoras francesas. E eles têm cota de exibição nas salas de cinema. Em todo lugar. Seja a sala de cinema de shopping center, seja a sala de cinema à beira da rua. Então, lá tem cota, o governo banca, o Estado banca, para poder, e é isso que nós temos que ter aqui no Brasil também, num novo governo que, evidentemente, não vai ser esse Bolsonaro que está aí, que vai fazer. Paia, estava vendo você falar aí de cinema e da importância de cinema. Estava imaginando aqui o seguinte, uma pessoa que assistiu esse filme, por exemplo, Parasita, né? Sim. O cara que assiste aquele filme, ele é tocado para entender o que está em volta dele, né? E quando ele vê o filme, ele olha para um lado, olha para o outro, rapaz, eu estou metida nesse mundo aqui. Mas a Paia, veja bem, né? A conversa está ótima, está aumentando aqui o número de pessoas participando, muita gente. Tem que falar o nome aqui de algumas, que esse nome me cobra. Maria Eugênia, nossa professora Eugênia, aqui do Tales de Azevedo.
Mozart Estrela está comemorando hoje que o coronavírus dele deu negativo. Já está enchendo a Ô, cara que de bom. cerveja mais dessa. Carlos Vieira, Tânia Novaes, Douglas Reis, Rita Brandão mandou aí um abraço forte para você. Gisele Henrique, Gui Adolfo, que é o nosso ciclista. Luzineide Ramos, muito bem. Quantas pessoas nós temos aí agora vendo? Quantas pessoas estão aí vendo? Agora, ao vivo, agora, 24 pessoas. E vai chegar agora, no final deve dar aqui, com esse número, deve dar aí umas 300 a 400 pessoas que, do início ao fim, entrou Passaram um pouquinho. no nosso ambiente, certo? Mas eu queria, tem Sim. duas perguntas aí para a gente ver aqui esse nosso restante de tempo. Uma, primeiro é o seguinte, o racismo tem alguma coisa a ver com a cultura, né? Claro. Uma pena você não vai poder se estender muito nesse debate por conta do nosso tempo, mas se cair, a gente reabre, porque é 1 hora que tem duração, a gente reabre para você responder a segunda pergunta. E Tá teria uma bom. terceira parte, que é você dar algumas dicas culturais para as pessoas, de filme, de livro e tal, assim por diante. Tá bom. Mas a primeira pergunta é essa. Devido a essa grande mobilização mundial, né, contra o racismo, começando lá nos Estados Unidos, o que isso tem a ver com esse debate que a gente está fazendo aqui sobre cultura? E a outra questão é o seguinte, esse ano é ano de eleição nas cidades brasileiras, nos municípios. Vai ser em outubro, novembro, dezembro, um dia vai ter eleição. Vai ter eleição nesse período agora. O que é importante para a cultura numa cidade como Salvador? Né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira são as dicas. Aí você vai administrando o tempo aí, certo? Porque quando é 1 hora, se cair, eu peço às pessoas que estão aí nos assistindo que permaneçam na sala, ou entrem de novo, aliás, para a gente concluir com você respondendo essas perguntas. Beleza? Ok. Então Então, você lembrou bem, eu falei da questão da luta da igualdade entre gêneros, né? Das mulheres e dos homens e tal. E acho que esse assunto que você tocou aqui do racismo, que está na ordem do dia mais do que nunca por causa da repetitiva violência, permanente violência das polícias brasileiras contra a população mais pobre e destacadamente e disparadamente contra a população pobre negra, né? Então, esse problema é um problema, como você falou, é um problema calcado em valores. Como eu falei, os valores, a cultura não é apenas a estética, a produção estética, a arte, né? Embora isso seja, eu acho que da parte da cultura, a parte mais, digamos, instigante da cultura é, sem sombra de dúvida, a produção artística. Eu estou defendendo isso nas lives do partido e tal, porque durante a gestão de Lula, Gilberto Gil e Juca, se vingou muita ideia, vingou muita aquela ideia assim, não, tudo é cultura, o que importa é a cultura e tal, e não se deu muita força, não se deu muita ênfase. Embora Gil seja um artista do porte que é para nós e para o resto do mundo, extraordinário, mas não se deu, não se conseguiu dar, não se deu a força necessária para o terreno das artes. Tanto é que ao final da gestão, Juca Ferreira e Gil, fazendo uma certa autocrítica, disseram que uma das grandes lacunas da gestão era de não ter parido, ter gestado uma política pública para as artes, né? Então, dito isso, nós vamos para outras formas da cultura que não é a arte apenas, ou que não são as linguagens artísticas, que são os conceitos sobre as relações entre homem e mulher, os valores que predominam nas relações no seio da família, ou entre cidadãos, entre cidadãs, o comportamento coletivo nosso, ou o comportamento individual, e etc. e tal. Então, o racismo é uma das piores ideologias que se já gestou nesses ambientes todos do passado e nesses ambientes opressivos do presente, né? O racismo não é apenas uma herança, né? O racismo é um processo permanente, como são também outras ideologias, não é apenas o racismo, que justificam os processos de manutenção do status quo, né? De manutenção da sociedade tal qual, digamos, ela está constituída, que favorece a alguns poucos e prejudica a grande maioria, e etc. e tal. Então, o racismo é uma das piores expressões
que há na cultura brasileira. A cultura brasileira tem fortes componentes de culturas racistas, né? Vindas da época da escravidão e vindas dos conceitos, digamos, inventados pela colonização para justificar essa postura de opressão em relação a uma parte da humanidade. Então, para justificar a opressão contra aqueles que eram oprimidos diante de seus próprios concidadãos, era preciso justificar para os seus concidadãos, para os inimigos que estão sendo oprimidos e para si mesmo o discurso ideológico de que eles eram inferiores, de que eles eram menos capacitados, de que eles eram menos propensos a determinado tipo de tarefas, funções, criação, etc. E tal. Então, essa interpretação de condições humanas diferenciadas, não por causa de razões econômicas, políticas, culturais e sociais, mas em função das suas características biológicas, genéticas, do nosso fenotipo, né? Do nosso fenótipo, né? Quer dizer, de como nós somos externamente, nariz, cabelo, cor da pele, formato do corpo, olhos, boca, etc. e tal. Então, isso daí é uma coisa cruelíssima e é outra ideologia que está em alta, porque na Europa, pelo menos na Europa, existe um conflito aberto e há muita pressão para que isso seja minimizado, mas há muita carga contra os imigrantes, inclusive no meio sindical, que você conhece bem, há uma pressão, por exemplo, sobre a massa de trabalhadores assalariados que estão numa fábrica, para que eles entendam o imigrante que está do lado de fora da fábrica, que está do lado de fora do parque industrial, como aquele inimigo que pode lhe tomar a vaga. Então, as elites usam o discurso contra o imigrante como chantagem, usam a chantagem contra os trabalhadores que estão empregados para eles também se mobilizarem, terem uma postura de reação e racista em relação aos que chegam de fora. Não, o negro imigrante pobre que vem da África. Não, lá vem o sul-americano pobre lá do Equador, do Brasil, da Argentina ou da Colômbia. E lá vem o mexicano. E lá vem o argelino ali do norte da África. E lá vem o turco de lá do Oriente Médio. Então, quer dizer, essa referência pejorativa, essa referência que isola, que tenta bloquear o outro, a sua realização, a sua presença, isso tem a ver com essa manipulação dos que estão em cima para, por exemplo, controlar o exército de reserva, que você, sindicalista, conhece bem o que é isso. Então, em determinado momento, para certos países europeus, foi ótima a super presença de imigrantes africanos ou sul-americanos. Sabe por quê? Porque você tinha uma super oferta de mão de obra, sabe para onde? Para a construção civil. Não precisa de muita formação para ser trabalhador peão, como se diz, da construção civil. Então, eles empregavam em massa. Então, durante certo tempo, não havia grandes conflitos entre os interesses, certos interesses empresariais mais egoístas e mesquinhos, e a presença de uma superpopulação de imigrantes, sejam eles negros, sejam eles árabes, sejam eles brancos de outros lugares, pobres à disposição do exército, dentro do exército de reserva, né? Com a crise do capitalismo, isso deu um problema. Isso deu um problema, porque o emprego falhou, inclusive para os que são europeus. Então, falhou para os de dentro e vai falhar mais ainda para os de fora. Então, esse é um problema que, se você vai ver no fundo, tem a ver com essas desigualdades que há entre blocos de nações, entre as nações ricas e pobres, e todo esse fluxo humano que há entre os países pobres que estão próximos a lugares como a Europa, que faz com que as pessoas atravessem, se arrisquem, morram atravessando o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, e que faz com que nossos irmãos bolivianos aqui, que ficam na fronteira do Acre, cheguem em São Paulo para trabalhar em fábricas. As mulheres trabalham como costureiras, escravizadas 12, 14 horas nos subterrâneos de algumas empresas têxteis no centro de São Paulo, no bairro de Santa Efigênia. Você tem trabalho escravo de bolivianas, quer dizer, que são pessoas que vêm para cá para ganhar a vida, da Bolívia, do Equador, do Haiti, como vieram aqueles haitianos há um tempo atrás, e que, infelizmente, pela pressão do sistema, são obrigados a ter que fazer tarefas e trabalhar, vender sua mão de obra, vender seu esforço, né, intelectual, muscular,
seu esforço de produção da maneira mais vil, né? Algumas vezes somente por quase que um prato de comida. Então, esse é um problema do sistema, eu acho, né, maior. Nós temos que travar isso, defender toda uma política que agora Bolsonaro destruiu, botou na Fundação Palmares uma figura, um cidadão negro, que é um cara que nega praticamente a escravidão, que é o que é. Eu nem gosto de comentar isso, porque eu acho isso tão sui generis, isso é tão assim, quase que à beira do inacreditável, que a gente não sabe o que fazer quando vê um negócio daqueles, né? Assim, a gente fica torcendo que apareça alguém mais ou menos assim, lúcido, perto da presidência e diga assim, ó, presidente, isso aí não dá mais, meu irmão, porque isso aqui tá para lá de Bagdá, esse negócio não tem a menor condição, igual o Weintraub, ninguém aguentava mais o Weintraub, né? O cara dizia anteontem que quem quisesse fazer filosofia, história e sociologia fosse procurar uma escola particular para estudar, quer dizer, o país tem um ministro da educação que diga uma barbaridade dessa, o cara podia dizer assim, não, eu sou a favor que a sociologia brasileira mude de conteúdo, acho que não pode ser uma sociologia assim tão digamos, crítica, ou uma sociologia influenciada pelo marxismo, o cara até tinha direito de dizer isso, olha, eu acho que devíamos mexer nos currículos da sociologia e tal, não sei se as faculdades iam aceitar isso, mas ele podia propor. Agora o cara está propondo que não haja sociologia. Quer dizer, é claro que ele não vai conseguir isso, mas só o cara dizer que quem quiser estudar psicologia, sociologia, filosofia e história, procure uma faculdade privada, meu irmão, já é uma coisa que é completamente absurda, sem pé nem cabeça. E a mesma coisa a Fundação Palmares, que foi criada para valorizar a cultura afro-brasileira, a história da África na nossa história, e etc e tal, é um órgão que não tem quase peso nenhum do ponto de vista financeiro, o que é por si só um problema e um absurdo, quer dizer, uma coisa que não tem, infelizmente, praticamente peso algum no próprio orçamento do Ministério da Cultura, que por si só chega a 0,9%. O orçamento do Ministério da Cultura, na melhor das hipóteses, no governo Lula, com Gil, chegou a 1,2% do orçamento da União. Com Dilma, quando terminou Dilma, acabou algo em torno de 0,5% do orçamento da União. Então, o orçamento do Ministério da Cultura, mesmo num governo como o de Dilma, teve uma pífia gestão, no sentido da execução financeira, não da concepção. Orçamento, né? É a mesma coisa que ocorre com o esporte. O esporte. Estamos faltando um minuto aqui para acabar o tempo do Instagram. Eu vou encerrar essa live aqui, vou abrir outra, você espera um pouquinho, todo mundo vai esperar um pouquinho para entrar, porque o Instagram pede para a gente nomear a live, que ela vai ficar ainda no Instagram por 24 horas, então as pessoas podem continuar visitando lá o meu Instagram, Everaldo Augusto, e aproveite para me seguir também no Instagram, não é isso? Claro. E aí a gente vai para a segunda parte, mas antes disso, eu vou ter que registrar aqui meu amigo André Alcântara, lá de Cajazeiras, que é o presidente do PCdoB lá de Cajazeiras, que eu não tinha falado. Manel Vidal. Manel Vidal é seu conterrâneo, meu pai. Você é brasileiro, Manel Vidal também, mas as origens dele estão lá na Galícia. Também. O Davi Carvalho, que é de Sergipe, disse até que você já fez uma palestra muito boa lá na cidade dele, salvo engano, na Estância. Lucideide Ramos, Gabi Nunes, Antônio Augusto mandou um recado aqui também. Quem entrou aí por último? Ana Maria, Juju, Leila Maria, Marcos Machado, Graça Gomes, bancária, Érico Ferreira, Sônia Lemos, Tânia Novaes e Carlinhos Vieira. Rafael, eu vou encerrar aqui para abrir de novo, viu? Minutinho aí, galera. Daqui a pouco tá subindo o número de presentes, viu, Rafael? Vai bombar isso aqui. Vamos embora.